Não é que o muçulmano mudou, o muçulmano se mantém o mesmo, porque a questão sexual para nós não é tabu não, cara. Professor Luiz, você é muçulmano e eu começo com a pergunta quanto de preconceito você recebe pelo fato de ser muçulmano? Olha, o preconceito, ele é uma constante se a gente pensa na sociedade como um todo, né? A sociedade não tem tanto conhecimento sobre os muçulmanos, sobre a religião dos muçulmanos, então em termos de contexto a gente acaba sentindo preconceito. A minha relação com preconceito, minha relação pessoal é tranquila, porque eu lido bem com isso, parto do princíprio de que as pessoas não são maldosas. Sim. E quando são preconceituosas, são ignorantes, ignorância, não no sentido de que a pessoa está mal intencionada ou está, né, com uma certa maldade com relação ao que eu acredito. Após esse primeiro contato, se eu perceber que realmente a pessoa tem algum certo problema pessoal comigo, aí a gente tenta conversar de uma outra forma, entender o porquê disso. Mas a minha relação com o preconceito é tranquila no todo. Mas às vezes atrapalha, né? Atrapalha coisas que, por exemplo, para um muçulmano é essencial. Sei lá, estou no trabalho, numa escola e eu quero rezar. E a escola não entende que eu preciso rezar num determinado horário, por exemplo. Quais são os seus horários de reza? Eu tenho 5 horários de reza. Às 5h30 da manhã. Puta, mas não quero ser. Já não dá. Não. É complicado. Não. Os caras preferem cortar o pedaço do prepúcio pra ser judeu pra não acordar às 5h30 da manhã. Porra. Corta o prepúcio é tarde, né? Pois é. 5h30. Na verdade depende, porque Aí já começa. É um muçulmano brasileiro. Não. Sem brasilidade nesse sentido, sem o jeitinho brasileiro. Nesse caso não tem. Mas depende por quê? Porque o calendário islâmico religioso, né, é o calendário lunar. Então as horas são definidas pela lua também. Então no Brasil, por exemplo, de acordo com o calendário islâmico, não é 5h30 da manhã, é às 4h30. Então você vira no pagode. Saideira da balada. Não, pessoal, eu vou ficar aqui mais tarde porque eu vou rezar. É muito bom essa desculpa. Nessa época do ano tenho rezado mais cedo, né? Por exemplo, eu estive na Turquia recentemente, a oração da manhã lá estava sendo às 7h. Então vai variando. Sim. Mas, enfim, o primeiro horário é de manhã, cedo, antes do sol nascer. Né? Então a gente define pela lua e pelo sol. Depois, ao meio-dia, quando o sol está a pino. Tá. Né? Segunda oração do dia. Terceira, quando o sol está no meio do céu. Né? Oração do meio da tarde. Tá, que é umas 4... Às 3h30, 4 horas. Depois, no pôr do sol, antes de escurecer totalmente, e depois a oração da noite. São 5 orações diárias. Tipo remédio, cada 3... Faz tudo. Sim, em termos teológicos, né? O que define o muçulmano? Só te interromper, eu vou fazer várias perguntas ignorantes para um muçulmano. Eu, obviamente, assim como você, também tenho muitas curiosidades e ele vai me responder a todo mundo aqui que tem dúvidas. Vambora, desculpa. Em termos teológicos, o que faz uma pessoa ser muçulmana? São coisas muito básicas. A primeira delas, em termos de crença, né? Você tem que acreditar que Deus é único. O monoteísmo, né? Que a gente chama em árabe de Tawhid. Tá. E acreditar que esse monoteísmo foi pregado por todos os profetas, em especial o profeta Muhammad. Tá. Isso em termos de crença. Se você acreditar nisso, beleza. Tá. Tu pode dizer, sou muçulmano. Só que a religião islâmica, ela não é uma religião só de retórica, de fala, é uma religião de atitude, de prática. Então o muçulmano é o cara que acredita nisso e o cara que reza 5 vezes por dia. Caramba, maravilhoso. Então vamos lá. Você reza então 4h30, não sei o quê. Eu fui pra Turquia uma vez, eu vejo lá que lá eles tocam um chamamento, né? Tem um chamamento. Isso, eu fiquei desesperado de medo, que eu tava com a Emily. Tu achou? Terremoto? Não, eu tô lá na Turquia no hotel, bonitão, eu falei, cara, atentado. Na minha cabeça, preconceito. Não, porque eu imaginei que era coisa de chamado de terremoto. De terremoto, uma coisa do tipo. Né? E aí eu entendi que vocês realmente têm isso. E você reza direcionado pra Meca. Isso, a sua reza, só pra explica o que é Meca. Sim. Meca é uma cidade que ela não é só importante para o Islã. Ela é uma cidade importante para todas as religiões monoteístas. Por quê? Porque os muçulmanos, obviamente, mas também cristãos e judeus, acreditam que aquela região de Meca, aquela cidade, foi onde o profeta Abraão viveu. Onde fica Meca? Fica na Arábia Saudita. Arábia Saudita. Isso. É uma cidade em que
meio que os profetas passaram por ali. E um dos profetas principais da história dessas 3 religiões é o profeta Abraão. Sim. Então Meca ela é muito importante porque foi ali que nasceu a ideia de que Deus é único, a crença de que Deus é único, Tá. né, que é a base do Islã. Que é o que você acredita? Exatamente. Para você existe só um Deus e é diferente do Deus do católico. É diferente. Ele é totalmente... Qual a diferença dos dois, assim? No sentido, o Deus católico, de acordo com a doutrina da igreja, é um Deus uno e trino, certo? Eita, mano. Que é 3 em 1. Sim, você. Ah, Santíssima Trindade. Peraí, eu sou Santíssima ignorante. Se você leu antes... Não li antes. Que é a Santíssima Trindade, né? Deus ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo. Na concepção islâmica é totalmente diferente. É simples, mas totalmente diferente. Tá. Deus é uma coisa só. Deus é uma coisa só. É um ser humano. Mas vocês, por exemplo, aqui o católico, ele imagina Deus, aquele barbudo, cabeludo. Existe uma visão de como é um Deus de vocês? Tanto que tem o problema todo, né, de Alá, né? Não tem um negócio assim? Sim. Você não pode desenhar ele. Isso. Né? Como é que funciona isso daí? Eu não sei se eu tô pegando até Não, um tema que vai dar ruim aqui. Sua linha de raciocínio tá tranquila. Tá. Essa questão de Deus ser representado através de figuras é uma coisa que na cultura islâmica não é muito presente. Porque Deus, ele não é homem, não é mulher, nós não sabemos o que ele é, de fato. Deus é Deus, né? A gente, né, filósofos, professores tentam explicar e não chegam a uma conclusão. Então, esse lance da imagem, ele é muito, muito próprio da cultura cristã, que numa questão mais de poder ensinar melhor, né, termos pedagógicos, para ensinar melhor as pessoas... Atribuir uma alegoria. Atribuir uma alegoria. No Islã isso não existe. Não existe porque existe essa questão, não tem como saber quem é Deus em termos visuais, e também porque na época que o Islã surgiu, a religião islâmica surgiu, a galera adorava a imagem, mas adorava com força, adorava muito, adorava pedra, adorava estátua. E aí o Islã ele se apresenta como uma religião que não vai dar brecha para isso, porque Deus é único. Se você tem uma imagem de Deus, você não vai adorar a Deus, você vai adorar a imagem. E o ser humano tem essa tendência, né? A gente tem a devoção aos objetos, né? Ao santinho, enfim, na cultura brasileira mais do que ninguém. Cara, quer dizer que se tivesse... Se tivesse fitinha, brasileiro todo ia ser muçulmano, os caras ganham dinheiro pra caramba, velho. O pessoal não é muçulmano porque não faz comércio aqui no Brasil. Tem curiosidade das 5 ainda. Quanto tempo dura uma? Cada reza. Ah, legal. Cada reza dura em média uns 10, 15 minutos. O que é a reza? Não escovo né? nem o dente nesse tempo. Não, tem que escovar. Né? O que é a reza em si? Né? A reza tem vários significados, mas o principal que ela nos ensina é você ordenar a vida material, né? A quebra das horas, e você lembrar de Deus. A gente vive nessa loucura aqui de São Paulo, né? Trampo, dinheiro. E aí? E o que te sustenta? O espiritual. E o espiritual, o que te sustenta? O que te traz sentido para a vida? A fé. A fé. Quando é que você para? Né? Então, o sentido da oração islâmica é esse, é quebrar esse ciclo do tempo e falar, acordei, graças a Deus. Estou no meio-dia, lembra de Deus. Vou dormir, lembre de Deus. Então, esse é o sentido da oração. Então, e ela dura uns 15 minutos, mais ou menos. O que a gente faz? Nós fazemos agradecimentos, pedidos, e tem uma certa liturgia, né? Um certo passo a passo. São movimentos, né? Que a gente faz de prostração. Como se fosse um Pai Nosso. Exatamente. E nós recitamos, ou em voz alta, ou de memória, alguns versículos do Alcorão, que é o nosso livro sagrado, né? Mas vamos lá, peraí, que agora o tem bicho mais pegou. Muita coisa. Vamos falar... Calma que eu tô com o assunto reza ainda, esse papo promete. Como é que é ser um muçulmano paulista? Porque assim... São Paulo não para. E de repente você está no meio de uma reunião. Gente, peraí, vou lá rezar. Sim. No meio do Starbucks, com um frappuccino moca. Como é que funciona isso? Cara, é barra pesada. É barra pesada ser muçulmano. Tá louco? Tá louco, meu? Tá louco, meu? Tem que trabalhar, meu. Que negócio de rezar, meu. Mohamed vai te dar dinheiro, Pois é. São Paulo é uma cidade que o material sobrepôs o religioso. Ponto. Né? As catedrais já não são mais importantes que os prédios. Né? Começa por aí. Então, você está em contato com o sagrado, aqui em São Paulo é punk. Acho que em grandes cidades do mundo todo, acho que todo mundo que busca religião tem essa dificuldade. Cara, uma observação muito boa que eu nunca parei para pensar. Quem busca religião e fé não pode vir para uma cidade como São Paulo ou qualquer outra metrópole. Porque é mais difícil.
o material vai sempre ganhar. Vai sempre ganhar. O capital vai estar sempre em primeiro lugar. Mas, enfim, o que a gente faz em São Paulo? São Paulo é uma cidade, né, de todas as cidades da América Latina que mais tem mesquitas. Isso é um ponto positivo. Então, sei lá, eu estou aqui na Paulista, eu tenho uma mesquita ali no Vale do Anhangabaú, tem outra mesquita ali perto do rio Tamanduateí, tem pequenas salas de oração, a galera da 25 de março, né, tem muitos muçulmanos comerciantes, eles alugam uma sala de oração. Então, é mais fácil. Mas, por exemplo, sei lá, estou no metrô, numa reunião, e aí? Deu o horário da oração, pouquíssimas pessoas fazem o que eu faço. Eu faço isso por uma questão de devoção mesmo. Eu paro onde eu estou, acho um cantinho, por exemplo, na estação do metrô, não vou incomodar ninguém, rezo ali mesmo. Você abaixa. Exatamente. E as pessoas... Deve ter acontecido coisas muito inusitadas nesses seus 27 anos de vida. Cara, coisas inusitadas aconteceram a ponto das pessoas me cutucarem. O que você está fazendo? E eu estou rezando, eu não falo nada, né? Você não pode falar? Não posso falar. As pessoas olharem com estranhamento, xingarem, falarem, é midingo, Por isso que você põe essa roupa, inclusive. Ele faz questão de botar uma roupa de Faria Lima. De Faria Lima? Pra galera não tacar dinheiro pra você. Caramba, que maravilhoso isso. Eu faço por opção, mas assim, os muçulmanos em São Paulo, os meus amigos, eu sei que eles não fazem isso. Por medo, principalmente as mulheres, por exemplo. Não dá pra uma mulher muçulmana que usa véu. Nossa, e a gente tem relatos, né, de islamofobia, de agressão a mulheres muçulmanas em São Paulo. No Brasil todo, em São Paulo também. Por conta assim, ainda mais que elas têm que ter a burca. Ela carrega a vestimenta. Então, assim, ela fica em evidência. Eu vou falar de vestimenta rapidinho, já daqui a pouco eu falo. Mas assim, continua, vai. Por exemplo, eu passo batido. Sim. Tipo, se eu não falo que você é só um louco que tá baixando no chão pros caras. Exatamente. Entendi. Você, então, tipo assim, hoje, a gente está aqui te entrevistando, você se organizou para ter a sua reza daqui a pouco. Exatamente. Você organiza o seu dia de acordo com, vamos marcar então, Luiz, a gente vai fazer um horário e tal. Você fala, cara, esse horário eu não posso. Tipo isso. Por exemplo, quando eu estou trocando ideia com amigos muçulmanos, vamos depois da oração do Maghrib, que é a oração do pôr do sol. A gente fala, quando estamos entre nós, né, a gente fala em termos dos horários, são marcados pelas nossas orações. E é esse que é o lance. Né? Você lembrar que o espiritual ganha do material. Maravilhoso. Esse é o lance. Se o metrô tá apontando pra Meca, não dá pra... Não aí dá. Aí não precisa. O metrô tá andando, tu reza, mas aí ele vai fazer a curva, né? E aí... Então, tem o lance que é o seguinte, que eu entendi, né? Vocês têm que rezar apontados pra essa cidade na Arábia Saudita, que é Meca. Então, o pessoal que tá aqui reza pra cá, o pessoal que tá aqui reza pra cá, o pessoal que tá aqui reza pra cá. É meio que isso. Você tem uma bússola pra você saber onde tá Meca? Hoje em dia tem, com o lance dos smartphones, tem aplicativos, tem celulares que vêm com bússola. Tu instala o aplicativo, ele marca o horário das orações, de acordo com o país onde você tá, e aponta para qual região, para qual lado, né? Tá Meca, para qual direção. Que maravilhoso. Então facilita. Bom, vamos falar de investimento. Você tem 27 anos, né? 27 anos. Você é professor de História e Geografia. Então você é um cara que estudou basicamente muito sobre a sua própria religião. Sim, bastante. Você nasceu muçulmano ou se converteu? Não nasci muçulmano. Eu nasci numa família católica. Né, meus pais são nordestinos, meu pai de Pernambuco, minha mãe da Bahia, então aquela tradição católica bem brasileira mesmo. Sim. Cresci nisso, né? E me converti na adolescência. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acredito que 16, 17 anos. Qualquer um pode se tornar muçulmano? Qualquer um pode se tornar muçulmano. Basta você ter 3 códigos de bar, imagina, tipo, 3 tampas de margarina. Tá. Como é que se converte ao islamismo? Cara, é muito simples. Volta àquilo que eu falei anteriormente. Se você acredita que Deus é único, que o monoteísmo, né, no caso, foi pregado pelos profetas e que o principal profeta é o profeta Muhammad, você pode dizer que você é muçulmano. E qual que é o rito, né? Qual que é a cerimônia que te torna muçulmano? É você dizer uma frase em árabe que você vai falar o seguinte: acredito que Deus é único e testemunho que o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Se você fala acreditando nisso, automaticamente você se torna muçulmano. Não tem o negócio de cerimônia. De cerimônia, nada. Por isso que o Islã é uma religião que muito cresce, né? E alguns especialistas Porque não tem burocracia. Não tem, cara. É muito fácil. Cara, genial, velho. Aí, ó, você quer criar uma religião, bicho. Não coloca burocracia. Tem religião, parece que religião você tem que ir no cartório. Cara, não quero ter religião, então. Tem algumas religiões que são bem burocratizadas. Para eu virar membro na igreja de onde eu era, eu fiz aula 1 ano.
Então, exatamente, pro cara ver, é muito... É tipo você dirigir sem ter carteira de habilitação. Todo mundo dirige. É só falar, eu acredito que eu dirijo. Pum, pegou e vai. Só que aí que tá. Quando o cara quer se tornar muçulmano, ele vai ter que procurar outras pessoas, né? Provavelmente. Sim, ele vai numa mesquita. Vai numa mesquita. E aí na mesquita a pessoa faz a triagem, né? O sheik, o professor, seja quem esteja lá, faz uma triagem para ver se essa pessoa realmente está apta a ser muçulmana. Então tem um negocinho ali. Tem gente que deixa de ser muçulmano também, porque não corresponde a alguma... Não, ninguém pode proibir. Ninguém pode. Se o cara falar, o cara mais louco que, sei lá, fuma tudo, bebe tudo... Eu sou muçulmano. Eu não sou ninguém para falar, não, tu não é. Tá bom, você é. Beleza. Só que a religião islâmica ela é vivida em comunidade, né? Sim. Então, beleza, tu quer ser muçulmano, mas você vai andar comigo? Então, fechou, vamos Existe a chance, então, tipo, da religião muçulmana ser uma das que mais cresce? Porque também tem muita gente que também, tipo... Sim. Entendi. Sim. É igual evangélico, talvez? É tipo um lance, porque é desburocratizada. Por exemplo, eu estive lá na Turquia, a Turquia é um país de... 3 religiões, né? 3 religiões. Você tem a presença do judaísmo, cristianismo e islã. Mas o islã lá, ele é 98% da população. Sim. E lá tem muito muçulmano que nem reza. Entendi. Tipo, é um lance assim, o cara nasceu na cultura, nasceu na religião. Isso é mal visto? Tipo... Depende das famílias, depende das pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil já passou esse lance do católico não praticante ser mal visto. É verdade. Mas é que eu acho que o católico ele nunca foi tão praticante, assim, como, por exemplo, como um islã. Isso é meu preconceito, tá? Meu achismo. Me dá a impressão que o islâmico, ele é muito... Até por ele escolher, ainda mais no Brasil, que nem torcer pro Botafogo. Sim, Você vai ver os jogos. Você vai nadar contra a maré. Exatamente. Mas com 16, 17 anos, escolher uma nova religião é um negócio, assim, não é comum, né? Não é comum, né? Eu com 16, 17 anos, eu tava mais... Eu não sabia escolher mulher, velho, pra chavecar. Não é comum, mas assim, eu sempre fui meio nerd. Sempre gostei muito de estudar. E quando eu era católico, eu era muito católico. Você já foi muito católico. Eu vivia de verdade. Eu era muito católico. Entendi. Você vive as coisas com... Sim. E aí eu estudava a religião e algumas coisas não faziam sentido para mim. Claro. Né, dentro da proposta católica, da doutrina católica. E aí eu fui ver o que as outras religiões falavam. E o Islã se apresentou para mim como uma coisa muito mais lógica. A crença que o católico tem e que o muçulmano tem são até que semelhantes. Sim. Porque tu acredita, por exemplo, em Deus único, tudo bem, ao mesmo tempo ele é uno e trino, mas beleza, se esquecer isso, é um Deus. Acredita em Jesus, também os muçulmanos acreditam nos profetas, né, acreditam em Maria, essa coisa toda. As palavras. E aí eu falei, caramba, eu sou católico, mas o Islã fala quase a mesma coisa, mas eu não gosto disso da igreja. Quer saber? Vou ser muçulmano. Foi um lance lógico. Mas você não buscou outras? Budismo? Busquei outras, mas por uma questão de comparação, eu senti que o Islã era muito mais eficaz. Qual foi a diferença que tu, tipo, isso aqui... Então, a principal diferença que determinou minha escolha foi essa ideia do Deus único. Sim. Que eu não entendia Jesus, por exemplo, Deus, homem... Sim. Profeta, eu ficava com essa dúvida. E aí, quando eu vi o que o Islã explicava, Jesus simplesmente é um profeta. A gente viu recentemente que teve, você falou da representação de Deus. Não sei nem se eu posso falar desse assunto. Mas Pode, assim, toca. Mas qualquer assunto é liberado? Eu tenho meu preconceito faz eu ter alguns receios, né? Sim. Porque teve aquele negócio do Charlie Hebdo, né? Que fez uma caricatura, do né? profeta Muhammad. Sim. Fez uma caricatura do profeta e o cara foi foi um professor, né, que acho que usou esse ano passado, o jornal fez a caricatura novamente. Uma charge e morreu. Isso. E isso é uma parada assim que os mais radicais, eles acabam, tipo, sendo muito contra isso. Sim. E como funciona isso, tipo? Vamos lá. A questão da imagem, ela é consenso. Ela não é permitida dentro da doutrina islâmica. Por exemplo, sei lá, eu pinto, né? Eu faço grafite também. Eu tenho um trabalho de arte. Nunca imaginaria. Isso é meu grafiteiro. Sou grafiteiro. Ele é muçulmano. Muçulmano. E, por exemplo, sei lá, alguém me pediu, faz o desenho do teu profeta. Faz o desenho do profeta Muhammad. Não vou fazer. Por quê? Porque dentro da concepção islâmica, a única coisa que nós devemos representar em figuras
São a natureza. Não, isso eu entendo. Tranquilo. Mas por que isso causa, tipo, o cara matar alguém por conta desse desenho, entendeu? Por que isso causa? Eu acredito que causa pelo seguinte, quando o cara ele cresce dentro de uma cultura islâmica, por mais problemas que aquela cultura que ele tenha crescido possa apresentar, ele acredita que aquilo ali é muito sério para ele. Ele acredita que aquilo realmente é tipo assim, igual xingar a mãe. Tá. Né? Ele acredita que realmente aquilo é muito sério, porque ele entende que aquilo é uma afronta, uma ofensa muito pesada. Às vezes, qual que é o perfil desses caras que cometem esses atos violentos? São caras que vêm de contextos, não justifica, a violência não justifica de forma alguma, mas que vêm de contextos de pobreza, de preconceito, de imigração. Muitos são imigrantes e não conseguem se encaixar naquela sociedade. Tem uma frustração. Questões psicológicas. Entendi. A gente vai achar as explicações na Deixando claro, não é um consenso de todo muçulmano, isso aí vai deixar claro. Claro. Hoje eu quero acabar com os meus preconceitos de todo mundo. Não é um consenso de todo muçulmano que deve atacar alguém que fez a imagem desse profeta. Exato. Mas é igual, por exemplo, da mesma forma que um judeu se ofende muito quando alguém faz piada com o Holocausto. Exatamente. Né? E aí esse cara ele pode também cometer uma atrocidade. Não justifica. Não justifica, ele pode cometer. E eu vou falar de outro assunto tão, sim, que é mais idiota, que é o cara que torce pro Palmeiras ficar puto quando alguém pisa na bandeira. A comparação é semelhante. Por exemplo, símbolos nacionais. Você vê países aí que são muito nacionalistas. Pô, pisa na bandeira do cara. Sim, o cara vai voar no teu pescoço. Entendi. É a mesma força. Entendi. É a mesma o americano patriota vai ficar maluco. E aí a gente estava falando de vestimenta. Você, quando você chegou aqui, eu falei, ele vai vir de patinete, ele é um cara... ele não Faria Lima, ele vai me vender um negócio da XP e tal. Não, eu imaginei, porque eu acho que as pessoas quando falam, vou falar com um muçulmano, imagina uma túnica, imagina você... Tua barba tá pequena pros eu achei que você ia ter uma barbona, não sei o que lá. Como que funciona essa questão de vestimenta? Você pode, a mulher não pode? Como é que é isso pra vocês? A questão da vestimenta ela é interessante, porque o que o Islã fala, não só com relação à vestimenta, mas com relação à vida como um todo. O Islã ele vai dizer que tem a crença e que tem a forma como você tem que viver a vida. No sentido assim, nos negócios, nas relações, na alimentação e também na vestimenta, obviamente. O critério básico para o muçulmano se vestir de acordo com o que a religião recomenda é o seguinte, modéstia. O critério é a modéstia, não é moda. Modéstia. Então, qual é a pergunta que todo muçulmano se faz ao se vestir? Eu estou sendo modesto? Eu estou usando essa roupa para ser modesto ou porque eu quero ser o mais bonitão do rolê? O Alves. Quero ser, entendeu? E aí o Daniel Alves não é muçulmano. E aí que é interessante porque você vai perceber, se você dá um rolê em países de presença islâmica, você vai perceber que o critério da modéstia ele existe, mas a vestimenta ela é muito adaptada de acordo com a cultura local. Exemplo, vai no Senegal, que é um país que o Islã é muito forte na África. A mulherada toda com véu, os homens também com a roupa, com a túnica, mas cores, aquelas cores vibrantes, aquelas cores vivas. Você vai na Arábia Saudita, por exemplo, os homens só branco e aquele véu tradicional deles, né? Mas vermelho. Aqui no Brasil, a mulher, no caso, ela não pode usar uma roupa normal como Por exemplo, se a mulher muçulmana no Brasil, ela usa uma mini saia. Voltamos para a pergunta inicial. Isso é modéstia? O que é modéstia islâmica? É você se guardar, é você se preservar, no sentido do corpo. Você está se preservando? Não, você está mostrando o corpo para um todo, para todo mundo. Mas se tem um calorzão assim, a mulher não pode botar um short mais curto? Como é que é isso? Não, não só a mulher, né? Eu falo, às vezes a gente bota o peso na mulher, mas o homem tem essa responsabilidade também. Nem o homem, nem a mulher Você não usa bermuda? Eu não uso bermuda em público. Não uso. Não sabia disso. Não fico sem camisa, não uso. Por quê? Qual que é o meu critério? Modéstia. Né? Eu quero ser modesto, eu quero ficar tranquilo, usar roupas simples. Quer dizer, o público, a moda deve perder muito dinheiro com vocês. Não, pior que não. Ué? Porque tem grandes marcas que se adaptam e que veem o potencial desse mercado consumidor islâmico. Mas como o Por consumidor? Exemplo, a Nike lançou véus para mulheres muçulmanas, Dolce & Gabbana. Vai dar um rolê na Europa para tu ver. Não é modéstia. Então, aí que tá.
Então, A é aí que tá o lance do capital, né? A gente estava falando disso antes, né? O capital, ele se apropria de tudo. Isso é e aí o maravilhoso. muçulmano contemporâneo, ele vive esse dilema. Como que eu vou ser modesto se a marca de luxo está vendendo a única roupa que eu posso usar? Exatamente. Porque eu fui com a Emily não sei qual país que era Abu Dhabi. A gente foi para Emirados Árabes, a gente estava em Abu Dhabi. Ela é ostentação. Pois é. Aí eu falei, tem modéstia aqui não. Cadê a modéstia? Porque eu vi as mulheres, por exemplo, elas estão de burca, mas quando elas põem, por exemplo, o sapato para entrar nas mesquitas, é só sapato top. E aí, como é que funciona? É o dilema que a gente vive nos tempos de hoje. E aí muitos religiosos, né, pessoas que entendem essa questão, às vezes acabam sendo taxadas. Ah, você é ultrapassado. Ah, não, isso aí, a religião tem que se adaptar para os tempos de hoje, né? Tem esses discursos. Mas aí que eu acho que a gente, né, eu falo por mim, a minha visão é mais conservadora nesse sentido. Não, cara, na verdade eu tenho que me esforçar para seguir um ideal. E eu não vou deixar o material prevalecer o espiritual. Né, sim, pessoalmente. O Papa, ele seria o grande nome da Igreja Católica, o representante. Sim. No islamismo, quem que seria hoje? No Islã, não existe uma hierarquia sólida, igual, tipo, Papa, bispos e tal. Mas a gente tem os sheiks, né, os sábios, que são os caras que dedicaram a vida inteira para estudar a religião. Então, cada país, cada região do mundo tem um cara que... Tem um sheik aqui no Brasil Tem vários sheiks, na verdade. Mas ele pode chegar para você e falar, galera, liberado a bermuda. Porque... Ele pode falar, mas aí a galera não vai seguir, né? Porque aí que tá. O sheik, se ele está no erro, ninguém tem que segui-lo. Entendi. Entendeu? Mas Ele não tem voz absoluta. Entendi. Não é o presidente. A verdade é que vocês são mais conservadores do que os católicos. Em termos práticos... práticos... O católico, tipo, aceita a camisinha, já... Vocês ainda estão com o negócio da bermuda, que vocês querem manter uma tradição. Agora vamos entrar um pouco falar de história. Por exemplo, na Idade Média, o Islã, ele era taxado pelas crônicas medievais, né, pelos viajantes, os muçulmanos eram taxados nas crônicas como libertinosos, eróticos, aquela questão dos haréns, né, tinha a questão da poligamia, o cara tinha mais de uma esposa. Nossa, a gente vai falar. A gente toca nisso. Então os muçulmanos eram vistos nas crônicas medievais como assim, os caras com a libido lá em cima. Sim. Hoje na nossa época, se inverteu. Hoje o muçulmano, ele é visto como conservador, porque vocês como mantiveram retrógrado. Aquele comportamento daquela época. Porque a gente o mundo foi para um outro caminho. Exatamente. Não é que o muçulmano mudou. O muçulmano se mantém o mesmo. Porque a questão sexual para nós não é tabu, não, cara. Eu tenho uma teoria. Eu vou falar disso. Eu tenho uma teoria, por exemplo, que eu já falei isso para você. Eu acho que a princesa Isabel hoje ia ser taxada de racista. A mulher que liberou os escravos. A pessoa, ela soltava em algum momento, ela falava, por que esses pretinhos? O que, princesa? Sai lá. Cancela a princesa Isabel. Ia dar uma merda, porque o mundo vai de um lado ao outro. Você falou na questão sexual. Vamos falar disso que eu acho que é importante, dúvidas que eu tenho. Sim. Vocês, homens, podem ter quantas esposas? Até 4 esposas. Nossa, sacanagem. Não, até 4 esposas, tá. Até 4 esposas. Você é casado? Não sou casado ainda. Porra, mas você pode 4, você não escolheu nenhuma, velho. Então é barra pesada casar, é uma responsabilidade Vamos falar disso. Vamos entrar nisso. Como é que funciona? Poligamia sempre existiu na humanidade. Tu vai estudar os gregos, tu vai estudar os árabes, os europeus, nas civilizações em geral tu vai achar poligamia. Ou também homem casado com mais de uma mulher ou mulher casada com mais de um homem, principalmente nas sociedades africanas. A mulher também pode ser poligâmica? Não, no Islã. Ah, tá. Mas em algumas sociedades, em termos históricos, você vai ver isso. Tá. Quando o Islã surgiu, a poligamia ela era desregrada. Ou seja, o cara tinha muita esposa, tinha muito filho. Esposa mesmo? Não esposa, era peguete? Esposa, amante, muito filho e zero responsabilidade. Tá. E aí, o Alcorão, né, que é o nosso livro sagrado, que é ele que vai nos dizer... Que é a Bíblia de vocês. Isso, o que nós devemos seguir, o que devemos acreditar. Pouco a pouco, o estatuto da poligamia ele foi sendo regulado. O estatuto da poligamia é uma das frases mais legais que eu vi. Vamos chamar assim, né? Mas as regras sobre a poligamia. Ele foi sendo regulado no começo da história islâmica. Na sociedade pré-islâmica, na Arábia, antes do profeta receber a mensagem, a poligamia não tinha regra. O cara tinha várias esposas, quantas eles quisesse. Tinha relatos do cara ter mais de 50 mulheres no harém.
É o Fiuk da época. É o Fiuk da época. E aí, o que o Islã propõe? Ele entende esse lance como uma realidade, uma prática cultural, social, fato, mas o Islã vai reconhecer, olha, do jeito que está indo, a dignidade humana não existe. Aí a religião impõe o limite. 4 esposas. E da onde que vem esse limite? Do Alcorão. O Alcorão está dizendo. Cara, mas eu imagino... O Alcorão diz 4 esposas. Mas eu imagino o cara que tinha 8 falando, amor, seguinte, a gente vai ter que separar, porque mudaram o livro. Aí a gente vai ter que, com licença, E é assim, não é uma pessoa que pensou. Na crença islâmica, a gente acredita que foi Deus mesmo que botou essa ordem. Né? Porque como que o Alcorão surgiu? Isso é legal de falar. O Alcorão ele foi sendo revelado, pouco a pouco, através de uma mensagem direta de Deus ao anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, o mesmo que anunciou a gravidez de Maria, essa coisa toda. Então, as coisas que estão escritas no Alcorão foram sendo reveladas nesse esquema, pouco a pouco, através do anjo. Em um momento o anjo chegou e falou 4, gente. Em um momento. Mas aí, isso que é legal de estudar o Alcorão, porque o Alcorão ele é um livro muito interessante, porque ele faz muito sentido para o contexto daquela época, da Arábia, né, daquela sociedade, e o sentido dele se amplia para os dias atuais. Você acha coisas no Alcorão fantásticas, que são muito atuais, muito presentes. Eu vou chegar nisso. Primeiro eu tô no negócio do casamento que me deixou oriçado. Vamos voltar. Porque você, cara, eu tô com uma dó de você, porque assim, você pode ter 4 esposas, você não tem nenhuma. Deve ser muito difícil conseguir 4 esposas no Tinder aqui de São Paulo. Como é que funciona? Você se apaixona por uma mulher e você fala o seguinte... Eu preciso ir atrás de outras 3. Já deu ruim? Como é que foi seus namoros? Você chegou a namorar já? Antes de ser muçulmano, eu já tive namoradas. Não, falando agora. Agora não. Eu conheço. Imagina o Tinder tem que dar 4 matches. Você dá uma, ela tem que apresentar as amigas. Tem que ter um Tinder do muçulmano. Não, existe Tinder islâmico, aplicativo. Cara, isso é maravilhoso. Existe. Como é que é o Tinder islâmico? Existe. Tem uma amiga minha que ela estuda, tá fazendo mestrado em antropologia, ela justamente estuda isso. Islaminder. Belo olho. Que é tipo... Belo olho. Belo olho. Então vamos lá, porque isso é muito interessante a gente perceber, porque assim, a ideia é justamente quebrar esse preconceito de que o muçulmano é quadrado, não é. Pô, eu que sou, porra. Sexo pra nós não é tabu, casamento pra nós não é tabu, é coisa séria, mas uma vez que você tá casado, você vive a vida de casado dos seus Eu posso fazer as perguntas que eu quiser? Tranquilo. Peraí. Tranquilo. Sexo anal. Sexo anal não é permitido porque o Alcorão ele é explícito nisso. Ele diz que não. Então não é tão liberal assim. Depende. Vai, carnaval aqui da Bahia tá mais legal. Vamos assim. Legal tem que ver pra quem também. Pra ver pra quem também. Mas aí a consequência dessa vida sexual. Entendi. De acordo com o carnaval da Bahia. Entendi, mas assim, sexo oral. Permitido. Permitido, sexo vaginal, sexo normal. Só o anal que... Ei, galera, não. Exatamente. Gente, vocês são loucos, tá? Exatamente. Você pode ter 4 esposas. 4 esposas. Tá, e essas esposas têm funções? Não. Qual é a função do casamento? A função do casamento é você formar o seu núcleo familiar, né? Você contribuir para o crescimento da religião, você ser feliz, obviamente. E a função da esposa é ser boa para o marido e a função do marido é ser bom para a esposa. Pô, mas são 4. E as 4 sogras? Tava fazendo essa piada. Tu falou função, eu pensei um time de futsal, né? Você é o pivô. Exato, você é o pivô. Você cuida aqui do meu emocional, você fica aqui. Mas como é que funciona? Assim, você já teve exemplos de amigos seus que têm 4 esposas? Então, é que eu tô muito curioso nisso. Nos dias de hoje, quase não existe essa prática. Essa é uma prática islâmica permitida pelo Alcorão, mas na sociedade moderna você já não encontra tanto. Nem lá no Emirados Árabes? Nesses países você encontra, mas quem geralmente tem mais de uma esposa são homens ricos, porque aí que tá. Não adianta você simplesmente ter vontade de ter 4 esposas. Se você não tem responsabilidade, se você não tem grana, se você não tem condições de ser justo com as 4, em termos materiais, nem vou entrar nos termos afetivos. Já pensou você se desdobrar para 4 mulheres? Em termos materiais, você nem entra nisso, cara. Eu aconselho alguns amigos meus, às vezes eu conheci um cara recentemente, ele tem interesse em ser muçulmano, ele gosta da fé islâmica. Ele quer pegar 4 mulheres ao mesmo tempo. Mas ele falou, cara, eu queria ter mais de uma esposa. Falei, sinceramente, te conhecendo, você não vai dar conta. Porque você não consegue nem se sustentar direito e a mulher muçulmana não merece passar fome por causa de você. Você é incapaz de sustentar. Tem uma questão disso. Entendi. Aí fica o cara com as 4 mulheres. Vamos botar um universo antigo, tá? O cara com as 4 mulheres lá. Aí tá ali, o cara chega em casa, cansado. Chegou. Aí já tem uma puta
porque acabou o feijão. Aí outra tá brava porque ele tá dando mais atenção pra outra. Tem ciúme nesse rolê? Então, seres humanos, vai ter ciúme, vai ter competição, só que a mulher muçulmana, quando ela aceita viver esse tipo de coisa, ela já tá, na minha humilde opinião, seria interessante ouvir uma mulher que vive isso. Cara, você conhece alguma pra gente entrevistar aqui? Uma que já tenha vivido com outras 3? Você me passa o contato depois? Que isso seria um papo muito legal. Sim. Elas aceitam isso. Essa minha amiga, por exemplo, que ela vive um casamento polígamo, ela falou, cara, sabe por que eu aceitei? Porque eu amo a minha religião e eu entendo que isso não é errado e eu amo meu marido e pra mim é tranquilo. Assim, é uma mulher com a cabeça em outro lugar. Em outra sintonia. Tem obrigação sexual pela igreja, assim, o marido tem que dar que comparecer. Porque eu ia ficar brava. Imagina, eu chego, porra, o Luiz só tá comendo a Maria. Porra, mas de novo, a Maria, eu tô aqui. Não tem um negócio assim? Sim. Tem uma escala. Maria. Segunda Maria. Tem de acordo com a religião, tanto o homem e a mulher devem estar satisfeitos sexualmente um com o outro. Se isso não ocorre, abre premissa para divórcio. Se a mulher não está satisfeita sexualmente com o marido dela, ela pode pedir divórcio. E a Emily já poderia... Mas ela não é minha esposa. Ainda bem que você não sabe. Tá, que maravilhoso, eu não sabia. Cara, vice-versa. E vice-versa. O homem, entendi, tem então, a responsabilidade. Assim, por isso que eu falo, o sexo no Islã não é tabu. A questão é, a gente discute o sexo sem tanta, como eu posso dizer, sem palavras muito explícitas. A gente discute ele de uma forma mais natural, leve, do jeito que tem que ser. Sim, né? sim. Mas na intimidade do casal, tranquilo, cara. Tá. Por isso que eu falo, não é tabu. Tá, vamos lá. Vamos falar de um assunto polêmico dos meus preconceitos que eu tenho, que eu quero entender. Sim. Todo mundo fala que o muçulmano ele é muito machista. Sim. Existe essa coisa. O que você acha disso? Tipo, a mulher não trabalhar, ou ela trabalha, como é que funciona isso? Sim, isso é uma coisa interessante porque muitas pessoas falam, o Islã é uma religião patriarcal, o Islã é uma religião que abre premissa para o machismo. Isso é uma discussão que até nós muçulmanos temos, né, entre nós, se isso realmente acontece, se é saudável ou não. O que acontece no Islã é o seguinte, a religião ela ajuda a definir os papéis de gênero numa sociedade normal. Ela vai dizer, olha, o homem ele tem a função de correr atrás do sustento e a mulher tem a função de cuidar da educação dos filhos e cuidar da casa, cuidar da prole. Isso não é só o Islã que diz, a tradição cristã, a tradição judaica também fala isso. No mundo moderno, isso já se perdeu, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros. A questão eu acredito que muitas pessoas na nossa sociedade, no Brasil, na sociedade ocidental, percebem o Islã como uma religião machista por causa disso. Porque ela vai ser tranquila e dizer, olha, o homem vai atrás do sustento e a mulher fica em casa. Uhum. E aí, nos tempos de hoje, por várias influências, né, de vários movimentos, a gente pensa que é vergonha para a mulher cuidar dos filhos. É desvantajoso para ela ficar em casa. Mas pergunta para uma mulher muçulmana, você quer ficar em casa? Você quer cuidar das crianças? Mas elas conhecem, perguntas minhas, assim, sim, ela conhece a outra possibilidade? É aí que tá, existe a outra possibilidade. Não é obrigatório ela ficar em casa. Primeira mulher muçulmana da história do Islã foi uma mulher chamada Khadija. Foi a primeira esposa do profeta, inclusive. Quem foi essa mulher? Uma das melhores comerciantes da época da Arábia Saudita. O profeta não era ninguém antes dela. Ele era pobre, não tinha nada. Ele se casou com ela, ela sustentou ele e ela foi crucial para o nascimento do Islã. Se não fosse ela ajudando o profeta financeiramente, ele não teria tido o sucesso nos primeiros anos, muito provavelmente. E aí você olha a história dessa mulher, você fala, pô, por que tem muçulmano hoje em dia falando que a mulher tem que ficar trancada em casa? Ignorância, falta de conhecimento da própria religião. Então, assim, a religião, ela, sinceramente, ela não dá premissa para o machismo. Mas o machismo é uma coisa que está tão enraizada nas culturas em geral, que às vezes a gente se confunde. Mas tem uma coisa do tipo assim, por exemplo, eu me lembro quando eu fui para Dubai, lá, Abu Dhabi, eu me lembro que a Emily, no caso, minha esposa, e ela, padrões católicos, modernos e tal, ela ficou muito puta e eu queria bater esse papo com você.
Por exemplo, ela queria falar, por exemplo, com um oficial ali, o cara não respondia a ela, só respondia a um homem. Sim. Isso acontece ou foi um fato isolado? Não, acontece em alguns Homem países. só fala com homem. Em alguns países de sociedades islâmicas, acontece, porque existe uma questão do convívio com o sexo oposto só se ele for dentro da sua esfera familiar. Por exemplo, eu particularmente, Luiz, não vou gostar de um cara estranho chegar, trocar ideia com minha esposa sobre coisas desnecessárias, por exemplo. E a mulher muçulmana, ela vai entender isso, ela fala, não fala comigo, fala com meu marido. Aí que tá, é uma questão que a religião dá essa premissa, a religião não vê isso como machismo, às vezes se confunde como uma prática cultural e a gente ocidental brasileiro, que aqui tudo a gente é muito aberto para uma série de coisas, a gente estranha. Eu sou brasileiro, sou muçulmano, mas sou brasileiro, eu também estranho isso. Sim. Às vezes eu vou numa casa, por exemplo, eu tenho amigos que são filhos de libaneses e na cozinha ou em outra sala fica as mulheres, e em outra sala só os homens. Eu estranho isso. Na minha família sempre a gente estava misturado. Sim. Entendeu? Porque fica... Entendi, é uma adaptação ao que você Isso, vive, tá? Entendi. É uma questão... Você acha muito brasileiro quando você tá... Isso é uma boa pergunta. Você se acha muito brasileiro quando você tá entre os muçulmanos? Os muçulmanos olham pra você do tipo, chegou o loucão. Não. Os meus amigos muçulmanos, que são, por exemplo, de origem árabe, eles falam, cara, você é um bom muçulmano. Você é mais muçulmano que eu, eles falam. Eu falo, não, que isso, você conhece a língua árabe, você... Sim. Mas é porque eu pratico, né? Porque você tem a vivência cotidiana, diária, então as pessoas te admiram por isso. Por exemplo, quando eu fui em outros países muçulmanos, eu disse para as pessoas que eu era convertido, as pessoas passam a te respeitar muito mais. Falam, caramba, o cara escolheu ser. E essa coisa, né? Se eu me sinto mais brasileiro e muçulmano. Eu me sinto os dois, brasileiro e muçulmano. Porque a minha religião, ela não anula. Mas eu sei que não anula, mas é que é uma parada muito díspare, né? Porque o brasileiro, ele é muito libertário. Sim. E o muçulmano, ele é muito rigoroso, né? Com as questões tradicionais. Aí que tá. O Islã, ele é um filtro para mim. O que é bom da minha cultura, da nossa cultura brasileira, eu uso. Absorve. O que é ruim, eu excluo. Tá. Ele come acarajé, mas não vai no carnaval. Exatamente. Falando nisso, carnaval, falando em festa, tal, existem horários pra vocês, assim, tipo horário pra voltar, pra dormir? Vocês têm uma coisa de rigor em relação a isso ou não tem nada a ver? Não é horário de vida dormir, normal, fim de semana, não muda nada. O dia importante pra nós é sexta-feira. É um dia que a gente pra gente também, sagrado. Viu? Fica esperando, né, o happy hour. O dia bom para nós, sagrado, né, igual para o católico é o domingo, para nós é a sexta. Sim. É o dia que a gente vai para a mesquita, reza todos juntos, ouve a mensagem, o sermão do sheik. Sim. E a gente toca a semana a partir disso. Vocês não bebem? Não bebemos. Não pode beber nada? Não bebemos nada de álcool. Você bebia antes? Bebia. E aí, o que muda pra você? Tranquilo, eu bebia socialmente, né? Mas não tem uma bebida nada que árabe? Chegue próximo do álcool. Assim, tem chá, tem café, tem bebidas tradicionais dos países de maioria muçulmana. Mas assim, o álcool eu particularmente bebi pouco na minha vida. Depois que eu me tornei muçulmano, não senti falta. E drogas também não tem nenhuma? Drogas também não. Tanto que dá até prisão perpétua em alguns países, né? Na Indonésia, por exemplo, dá até pena de morte. Teve um traficante brasileiro, né, que foi, sim. Prisão foi executado. Ô, Mal, deixa eu perguntar uma coisa que assim, muitas falam, né, o profeta Maomé, mas Mohammed, desculpa. Desculpa. Mas eu não sei a história, porque é parecida com a de Jesus, mas qual é a história desse profeta? Isso é muito legal, porque o Islã e o profeta são coisas que precisam estar conectadas. Eu não gosto de separar, né? Às vezes a gente fala muito do Islã e esquece do profeta. Então falar do profeta para mim é uma honra, assim. Eu fico muito feliz quando eu posso falar dele. Quem foi esse cara, né? O profeta Muhammad foi uma pessoa, um homem que nasceu no século VII, na Península Arábica, na Arábia Saudita, filho de uma família muito humilde, de pastores de ovelhas, né, pessoas pobres daquela época. E ele era um cara diferenciado do todo, né? A sociedade em que ele vivia, ela era famosa pelas coisas ruins que ela praticava. Por exemplo, o cara tinha uma filha mulher, aquela sociedade da época dele, o cara tinha o costume péssimo de enterrar a mulher viva. Feminicídio, infanticídio, né? Era um costume pré-islâmico, existia isso. Adoravam
inúmeras coisas, né? Pedra, objetos, estátuas, enfim, vários hábitos ruins, várias práticas péssimas. E ele nunca, né, se você estuda a biografia dele, você vai perceber que ele nunca se encaixou nesses padrões. Ele nunca se identificou com isso. Então ele sempre foi aquele cara diferente. E ele tinha o costume, né, de ser uma pessoa que se retirava, eventualmente, para fazer retiros numa caverna. Que essa caverna existe até hoje, eu tive a oportunidade de ver. Chama Caverna de Hira, na Arábia Saudita. E ele ia para essa caverna para justamente fugir daquilo que a gente falou do início, da cidade, Sim. da corrupção da cidade. E nessa caverna, ele meditando sobre a vida, ele recebe a visita do anjo Gabriel, né? E nessa visita do anjo Gabriel, ele recebe a iluminação que é os versículos do Alcorão, né? E o anjo Gabriel recita para ele, né, o primeiro versículo do Alcorão, né, o primeiro versículo a ser revelado. E aí o anjo diz assim, leia, né, leia em nome do teu Senhor que te criou. Só que o profeta ele era iletrado, ele não sabia ler. Aí ele fala, e aí? E o anjo insiste, leia em nome do seu Senhor que te criou. E aí ele memoriza esses versículos, né, ele memoriza esses versículos e ele volta extasiado para a mulher dele, a Khadija. E ela fala, olha que essa história é muito bonita, eu escrevi sobre isso ontem. Ela fala, eu conheço um primo, eu tenho um parente que ele conhece os textos cristãos. Isso que aconteceu com você é algo especial. E aí ela leva ele para esse cara, o cara fala, você é um profeta. E aí, sucessivamente, na prática, as pessoas vão entendendo que ele realmente é um profeta. Eu resumi a vida dele, mas... Ele surge depois de Jesus. Ele é depois de Exatamente. Jesus. Na infância, sobre a vida do profeta Muhammad, tem uma passagem da infância dele que é muito interessante. Até porque é do século VII, né? Isso. Exatamente. Ele foi criado, ele perdeu o pai dele muito cedo. Depois que ele perdeu o pai dele, depois do nascimento, né, ele foi criado por uma ama de leite durante 2 anos. Isso era muito comum naquela época, né? As crianças eram criadas pela ama de leite. Depois disso ele voltou para a mãe, só que como ele não tinha o pai, ele precisava de um homem para ser o responsável por ele. Então foi um tio dele. Ele tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos, eu não lembro agora a idade certa, e ele precisou fazer uma viagem com esse tio. E esse tio, no meio do caminho, encontra um monge cristão. E esse monge cristão sente algo, né? Na biografia do profeta você vai ler isso, ele sente algo nessa criança. E lembra a história de Jesus, né? No templo. Porra, igual. Ele vai falar assim, essa criança vai ser... ele fala pro tio, essa criança vai ser escolhida, proteja ele dos incrédulos, porque senão vão matá-lo. E aí tem um milagre, né? Que é um dos primeiros milagres da história do profeta, que ele tem uma marca no ombro. O monge acaba percebendo essa marca, e nessa marca, é como se fosse uma cicatriz, estava escrito, Rasulullah, mensageiro de Allah. E aí, depois disso, esse tio dele protege ele como uma joia preciosa, para que ele possa se manter vivo e cumprir a missão dele. Caraca. É uma história linda. Muito milagre, como é que foi isso? Sim, ele realizou milagres. Ele era um Jesus de outra religião. Era um... Vocês não deixam de acreditar em Jesus. Acreditamos. É que para vocês Jesus não é tão, digamos... Não é Deus, Jesus é um profeta. É um mas profeta. Não é Deus. Jesus e Mohammed estão no mesmo patamar. Estão no mesmo patamar. São profetas. Tipo, Mohammed, ele tem uma identidade. Você consegue desenhar Mohammed, se é possível? Não, é que tá. Nos relatos islâmicos, também assim, não tem. A gente tem uma ideia, mas você não vai encontrar nenhuma representação. Allah que é impossível você mostrar. Exato. O Muhammad você pode mostrar. Não, o profeta também não. Profeta também Nenhum não. profeta. Jesus, Muhammad, Abraão. Para vocês não pode desenhar nenhum. Tá. Eu ia falar de um assunto que eu acho que é importante depois disso daqui, que é preconceitos, mais uma vez, que é o lance do tipo, todo mundo fala que o muçulmano ele é contra gay, ele mata o gay, tem esse preconceito que existe com vocês. Como é a relação? É igual da Igreja Católica? É diferente? Como é que é? O Islã ele é conservador nesse sentido, né? Conservador, eu uso essa palavra, sim, entendo. Mas não para dizer, ser conservador é ruim. Não, é uma palavra que é um termo... De conservar uma tradição. uma tradição, exatamente. Nesse sentido, o Islã é conservador. Por quê? Porque o Islã ele entende que as relações afetivas devem ser, né, relações sexuais, relações afetivas, devem ser entre pessoas de sexos opostos. Sim. Homem e mulher, no sentido de formação familiar, assim como
diz o cristianismo, é bem parecido. Mas aí que tá. Tem muçulmano gay? Tem pra caramba. Ah, tem? Tem muito, obviamente. Igual católico gay. Assumido. Assumido? Assumido. Só que aí que tá, não vamos também imaginar que a vida desse cara é uma vida legal, ele tá seguro de si, não. É uma vida que ele tem que, cara, matar um leão por dia. Porque se ele, por exemplo, no Egito, inclusive tem um documentário muito interessante no YouTube que mostra os homossexuais no Egito, né, muçulmanos. O cara, ele tem que, assim, lutar contra o preconceito todos os dias, ele tem que, às vezes ele corre risco de ser morto, né, pelo conservadorismo. É isso que eu queria saber. Existe isso, o extremismo... Existe. Pelo que você está me explicando, obviamente o grande preconceituoso em relação à sua religião, ele vem automaticamente que muçulmano é aquele cara do 11 de setembro, sim, que pegou avião, ele acha isso e ele não consegue entender que na verdade isso é uma parte radical, exato. Igual existe uma parte ala radical, uma ala radical. Só que me dá a impressão que, por ser uma das maiores religiões do mundo, há muitos radicais, porque a proporção, mesmo sendo igual... Mas o número vai ser... Sim. Estatisticamente, sim. Sim. E esse pessoal, ele acaba sendo... Exatamente. Aí que tá. A religião, ela vai dizer assim, o cara é homossexual, é um pecado? A religião vai dizer, não é um pecado ser homossexual. O pecado é você ter a prática homossexual. Então eu tenho um amigo muçulmano que é gay. E ele fala pra mim, cara, eu sou muçulmano de verdade, eu acredito, eu pratico. A minha luta nessa vida material... é não praticar a homossexualidade. E ele está consciente disso. Uau, porque ele acredita, entrevistar um cara desse é maravilhoso. Ele acredita que ele vai ter outro rolê. Ele vai morrer, ele vai para outra coisa, entendeu? E ele não faz sexo. Ele se esforça para não fazer. Ele luta contra isso. E aí que tá. É o esforço pessoal dele, assim como eu tenho meus contra pontos fracos. Coisa do... Igual o padre tem esforço de não... Sim. Entendeu? E aí que tá. A religião, ela mata homossexuais? Não. A religião, ela não vai dizer mata o homossexual. Não, a religião vai dizer acolha, mas em nenhum momento você vai ter que aprovar a prática homossexual. Por isso que a religião é conservadora nesse sentido. E é muito simples de entender, a gente que complica. Tu é gay? Sou. Pode ser muçulmano? Pode. Posso praticar a homossexualidade? Não. Uma coisa não anula a outra. Você pode ser muçulmano e ser gay. Mas praticar a homossexualidade é uma questão complicada. Né? Que aí a própria religião vai dizer, você está cometendo um pecado. Eu ia perguntar do seguinte, porque pô, eu vejo que ele é um cara, né, engajado e quer conservar a religião e tal. Quando você vê esses atentados ligados ao nome da tua religião, como teve na França, como o próprio 11 de setembro e tal, que sentimento te dá isso, assim? Para a comunidade, sentimento dá para a comunidade em geral, assim. É uma parada meio do tipo... Pô, ferraram com nós. Ferraram com nós, ou tem uma parada do tipo, pô, eles tinham que também respeitar, veja bem, como é que é a... Tem um lance, a comunidade ela é muito ressentida. A comunidade islâmica mundial ela é muito ressentida, porque se a gente pensar em termos globais, pô, alguns países pegaram pesado com países muçulmanos. Você olha o colonialismo europeu na África, sim, né? Você olha a África inteira é muçulmana. Metade da África é islâmica. Tu olha o colonialismo americano, o imperialismo americano no Oriente Médio, pô, o que os caras fizeram lá, assim, desumano. Então a comunidade islâmica no mundo tem esse ressentimento. Fala, pô, o cara é americano, beleza, mas olha o que o país dele fez comigo. Entrou na minha casa, invadiu meu país, estuprou minha mulher, matou minha filha. Então existe esse ressentimento. Porém, né, é uma coisa muito delicada para se falar, mas eu acho que é importante para as pessoas poderem entender. Porém, quando tem esses atentados, eu acredito que é um atentado que também é contra nós muçulmanos, porque isso volta contra nós. Né? Porque após o atentado do 11 de setembro, o nível de islamofobia, o nível de perseguição a muçulmanos aumentou muito. E aí qual é o trabalho que a gente faz dentro das comunidades? É um trabalho de conscientização, de explicar para o cara, olha, você tem esse ressentimento, né, com relação a certos países, com relação a certas políticas, a certos governos, mas isso não justifica, cara. Não justifica a gente endossar, né, esses atos violentos. Você sente dificuldade de andar de avião, por exemplo, viajar? Não. As pessoas não olham para você com olhar... a gente estava falando da barba, existe uma coisa de cortar a barba, tem que ter... Sim, a barba ela faz parte da identidade, né, do muçulmano. A gente chama de suna, né? O que é suna? Suna são coisas que remetam às práticas do profeta. Sim. Então tudo que o profeta fazia é uma suna. Então a gente tenta seguir
essas coisas, né? A suna. Sim. E a barba é uma suna muito importante. É ela que vai trazer a identidade do homem muçulmano. Então, você não pode tirar. eu posso, se eu quiser. Não Sim. vou deixar de ser muçulmano por isso. Mas reforça a minha identidade. Eu me sinto bem usando barba, no sentido visual, né? Me sinto Sim. bonito de barba. E espiritual também. Que é uma coisa simples, né? O que a barba significa? Mas, pô, eu tô buscando ser como alguém que eu admirava, né? O tamanho da barba tem alguma implicação Não. na religião ou não? Não. Geralmente, assim, o cara... Depende da cultura. Por exemplo, nos países árabes, Arábia Saudita, Síria, você vai ver os caras barbudos com a barba longa. É mais pela questão do que ele quer representar. É mais... Você vai na Turquia, o cara só tem bigode. Vamos lá com a... Eu vou... Tio Ali, da novela. Eu vou com a grande questão, já que a gente falou de confrontos bélicos e tal, eu acho que outro preconceito que existe muito é a questão do judeu, o muçulmano, né? Como é pra vocês isso, assim? Tipo, porque teve a parte toda da Palestina, você falou, pô, a gente foi massacrado no passado, só que os judeus vão falar também, pô, mas a gente era dono do lugar. Exato. E como é que funciona? Como é que vocês veem isso na comunidade de vocês? A gente volta naquilo de novo, o ressentimento, né? A comunidade, ela tem o ressentimento de toda essa carga histórica com relação a esses lugares sagrados, né? Com relação a, por exemplo, a questão Islã e judaísmo, né? A relação da comunidade islâmica com os judeus depende de qual região a gente está falando, mas em alguns lugares ela é boa, né? Ah, é? Em alguns lugares Legal. ela é boa. Por exemplo, você vai em Jerusalém, na mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que é símbolo, né, de Jerusalém, você vê judeus rezando, você vê cristãos, inclusive os guardiões daquela mesquita são cristãos, e você vê muçulmanos rezando. Então lá convivem em harmonia, assim como era na época do profeta. Quando o profeta estava vivo, Tava todo mundo junto. estava os três tranquilos, muçulmanos, cristãos e judeus. O problema é quando você vai ali para a faixa de Gaza. Para regiões bélicas, que aí tem a questão política, e aí a questão religiosa, ela não é justificativa, mas os caras que fazem essas guerras, né? Quem investe, os países que investem nisso, usam disso como combustível. Sim. E aí pega o cara que não tem nada a perder, que está com a vida toda ferrada, tem uma ideologia, o cara vai se entregar para isso. Tipo, mais ou menos o que o ISIS faz. Sim, o que o tráfico de drogas faz no Brasil com a molecada do morro, pô. Sim, é a mesma coisa. mesma É a coisa. mesma coisa. Você tem amigos judeus? Tem amigos judeus. Tem. Tem amigos judeus. Mas assim, em geral, o contexto todo, a mídia, as pessoas em geral, tentam nos falar, não seja amigo dos caras, né? Porque eles reforçam e endossam sempre isso. Uma coisa que eu quero ser muito claro aqui, eu sou totalmente a favor da convivência pacífica entre as três religiões naquela região, né? Mas que todo mundo que for estudar a história de Israel vai perceber que a ocupação israelense naquela terra, pós-Segunda Guerra Mundial, foi uma ocupação que massacrou muitos palestinos. Isso não há como negar, né? Então, beleza. Sou a favor da extinção do Estado de Israel? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas como resolve, né? Mas é uma como pergunta resolve? que se você tivesse Eu não a tenho a resposta. Eu Ninguém seria tem. presidente. Seria um puta cara. Ninguém Eu tem essa teria o prêmio resposta. Nobel, pô. Se eu tivesse a resposta, eu ganharia o prêmio Nobel. E você acha que a tendência é ficar sempre essa porra, né? Eu acho. Vamos lá, você falou Porra, tô esquecendo demais. Eu queria saber se você não pode casar com uma mulher de outra religião, né? Posso. Pode? Posso. Você pode casar com outra Posso mulher me de casar outra religião? com mulher judia ou cristã. Ah, tá. Que é O moleque já se abre aí no Tinder. Já pode brincar aí Moleque se abre. E a mulher pode se converter à sua religião. Sim, pode se converter. Mas aí que tá, num lar islâmico, né? Se eu sou casado com uma cristã, por exemplo, isso tem que ser acordado. O casamento islâmico, ele não tem esse lance do romantismo, não, tá? A gente pensa, o romantismo ele é importante, ele traz sentido pro casamento, mas dentro do Islã ele é uma questão muito contratual, é de você colocar os pingos nos is. Se eu for casar, por exemplo, com uma cristã, eu vou dizer para ela, eu sou muçulmano. A minha liberdade religiosa está garantida na nossa casa? Você não vai me atrapalhar na minha prática religiosa? Eu preciso ter certeza disso. Com relação à criação dos filhos, eles podem ter contato com a minha religião? Se ela dizer, não, eu quero levar eles todo domingo para missa, aí... Eu tenho uma pergunta agora que eu lembrei. A consequência da sua religião, o que você acredita? Por exemplo, essa coisa de, morreu, tem as virgens esperando, isso existe? Então,
a ideia de paraíso, a ideia de céu no Islã é totalmente diferente da céu ideia católico. do céu católico, do céu cristão. O céu cristão ele é muito mais, muito menos sexualizado, vamos dizer assim, né, em termos de prazer. A noção que as pessoas têm do céu católico é de que você vai ver a eternidade tranquilo, em paz. Nas narrativas, nas crônicas, nos poetas, até nas narrativas do profeta, o céu islâmico, ele é o lugar dos prazeres, de qualquer prazer que tu quer sentir. E os cronistas, os muçulmanos ao longo da história, né, apimentaram essa ideia com a questão sexual, né, de que lá terão virgens, de que lá você terá inúmeros prazeres que você se proibiu aqui. Botafogo vai ganhar. Palmeiras vai ter Mundial. Sim, entendi. Então, assim, eu não sei. Óbvio, você não sabe. Mas não sei, mas assim... Mas existe essa história entre vocês. Existe essa história e ela não tá errada de um todo. Mas não é ruim pegar umas virgens? Porra, né? Tanta mulher pra pegar, uma mulher que não sabe fazer as paradas. Não sei. Não sabe. Não sei. Sabe. E o céu de vocês é como? Além disso, tipo, ele é eterno? Eterno é um lugar em que não haverá sofrimento, que não haverá tempo. Em que... Basta você fazer as coisas aqui. Exatamente. Existe inferno? Existe inferno. Igual o inferno católico. Lugar de sofrimento, de não existência. Nós, eu e o Maurício, tu é cristão, mas não é praticante, certo? Eu sou... Não. Eu também. Eu sou espírita. A gente já tá ferrado pra religião de vocês? Ou Claro que não. Tem uma segunda chance aí. Claro Né? que não. E se eu virar com 90 anos? Conheci um cara que ele se converteu, ele decidiu se tornar muçulmano morrendo, no leito da morte. Tava com câncer. Mas ele é muito malandro, esse maluco, aí velho. é Ele falou, tô morrendo, eu vou pegar umas virgens, velho. Porra, é muito fácil. Olha, não, isso não vale. Não vale, velho. Ô, Luiz, é muito escroto, porque você tá o tempo todo... Porra, ali, não pode, não bebe, não sei o que. O cara bebeu, aí ele falou, quer saber? Muçulmano, virou, foi pro céu. Prazer. Aí chega no céu, os caras falam, porra, que gênio. Gênio, velho, os caras aplaudem o cara. Tá. Não dá pra enganar Deus. Sei. Né? Então, assim, se o cara tiver nessa, por Deus último, sabe melhor. último preconceito aqui. Carne. Carne, nós não comemos carne de porco, principalmente. E a carne em geral que nós comemos é carne de bovina, carne É de boa. de ave, só que tem que ser a carne abatida de acordo com a regra islâmica. Como é que é a regra islâmica? Degola. Você degola o animal. Você não usa injeção, você não dá uma como é que machadada você come? na Quando você vai ali cabeça. no bovinos, como é que você faz? Você É fala, que com tá. licença, Existe alguns frigoríficos no Brasil que abatem de acordo com a regra islâmica. E aí você procura por uma etiqueta quando você vai comprar carne que se chama um selo halal, né? Que é uma etiqueta que vai mostrar essa carne está de acordo com as regras islâmicas. No Brasil você acha. É difícil, mas você acha. Peixe pode, porque é um animal que está sempre em contato com a água, não tem problema algum. Mas você, tipo, é uma dificuldade te namorar, tô sentindo, viu? Uma Por isso dificuldade. você tá solteiro aí, velho. Porque uma mulher vai ter que dividir com outras mulheres. Não, ele já falou que isso aí ele tá tranquilo. Não, mas Não, pensa isso na aí- mulher. isso aí eu não quero. Pensa na mulher. A mulher vai jantar com ele. Aí ela já vai jantar, ele vai com ela, ele já olha pra outra mina. Ele fala, ó, tenho 4 minas. Aí ele vai pedir a carne e ele fala, não posso comer essa. Metri, Não é do halal. Aí, você tá ligado? Já tô sentindo... acorda cedo, muito cedo. Vou acordar Pode muito ser, cedo amanhã. pode ser. E aí a mulher já tá com maçã, ele já fica bravo. Entendeu como é que é? É uma situação meio Mas delicada. é que tá, eu não perco tempo para esse plano. Ah. Eu perco tempo para outra coisa. Olha só. Quem quiser que me acompanhe. Quem quiser que me acompanhe. É isso aí. E vocês têm uma parada tipo festas de vocês? Claro, normal. A Fala gente, pro Peru. a gente tem, depois do Ramadã, por exemplo, que é o mês que a gente fica em jejum, né? Ah, a gente podia falar de jejum. A gente vai falar disso. A gente tem a festa do de jejum, que é, tipo, música, comilança, Qual que é a melhor troca balada? presente. Qual que é a melhor balada de um muçulmano? Como é que é? Você fala, cara, mal, essa é a A balada melhor top balada de um muçulmano? Churrasco, do halal. do halal. Churrasco. Cara. Picanha halal. Churrascaria. Tu vê muçulmano gringo que, sei lá, que é da Arábia, da Síria, que vem pra cá, os caras piram no rodízio de carne aqui, velho. Vem. Mas não tem uma musiquinha? Tem. A questão da música na religião, ela até é debatida, se pode ou se não pode.
Eu acredito assim, se ela não tá apregoando nada de ruim, nada de... Pô, mas como é que você vai saber do meio da música, tá dançando? Ih, falou mal. Mas assim, a cultura islâmica, ela é uma cultura muito feliz, muito alegre. A música Alibaba, do El Chan, incomoda você? Não. Alibaba, o califa tá de olho no decote dela. Não. Não. É, mistura do Brasil com o É, Egito. isso aí. Tá, Orientalismo. Orientalismo. A visão de nós sobre o outro. jejum, quanto tempo de jejum que vocês fazem? Jejum é durante um mês, do amanhecer ao pôr do sol. Um mês? Mas é lanchinho Todos da os madrugada dias. estourando, então. Estourando, claro. Peraí, me desculpe, quanto o jejum? Como Então é que vamos é? lá. O jejum do mês de Ramadã, ele acontece no 9º mês do calendário lunar, então ele vai variando de acordo Com o calendário. Com o calendário. Você tem que se alimentar, o jejum ele é feito do amanhecer ao pôr do sol. Ou seja, você pode comer enquanto está de noite, enquanto está Tá. no escuro. Às vezes o cara, sei lá, acordou 5h30 da manhã, o sol já nasceu. Ele vai passar o dia todo sem comer, sem beber. E aí vai ser mais barra pesada para ele. Então acorda mais tarde, né? Acorda mais tarde. Em países islâmicos, por exemplo, quando é essa época, a galera acorda meio-dia para aguentar o tranco. Mas não tem que rezar às 5 da manhã? Levanta Acorda, pra rezar, reza e volta. isso. Mas É o BBB, velho. o que tipo, Ah. lembra isso. E o que a gente faz para aguentar o jejum? Primeiro, a gente já está acostumado, porque você faz isso todo ano, a vida inteira. Mas antes do dia amanhecer, você faz uma refeição bem reforçada para você aguentar o dia. E qual que é o intuito do jejum? É você se provar, né, que você é capaz de superar seus limites, é você entender a fome do pobre, é você falar, pô, velho, uma coisa tão simples, eu tenho pão, tenho comida, mas já pensou? Quer ficar a semana inteira só bebendo água? Igual os caras aqui de São Paulo, vários que na rua não têm acesso a nada. É isso aí. Você emagrece quanto? Nada. Por quê? Você come à noite. Porque o jejum, porque eu como à noite, o jejum não traz nenhum efeito negativo para a saúde. Isso não é, pode perguntar para qualquer médico da área da alimentação. Inclusive, o que está na moda, o jejum intermitente. Na verdade, o jejum intermitente é uma forma dos muçulmanos invadirem a sociedade. É uma forma o jejum intermitente é uma forma da gente islamizar o Brasil. Islamizar o Brasil. Tomem cuidado com Gabriela Pugliese está islamizando o Brasil. E com essa eu termino. Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou pedir para vocês, por favor, esse projeto do achismo é um projeto que eu estou apaixonado, porque é onde a gente explora outras bolhas aqui. Foi muito legal trazer aqui o professor Luiz. E aí eu peço, por favor, cara, comente e dá like, porque isso reforça muito o projeto, para ele ir para frente, as coisas acontecerem mais. E aí eu tenho mais perguntas para fazer para ele, só que é lá na minha comunidade do Sparkle, que está aqui na descrição. São perguntas que só quem está na comunidade pode perguntar. Ah, eu quero perguntar para as próximas, o que eu faço? É só ir lá nessa comunidade que está aqui embaixo na descrição, e aí você vai ver que lá tem vídeos exclusivos para quem é da comunidade. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Valeu, tamo junto.